Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais um dia de leitura bíblica, a nossa jornada de 60 dias de leitura no Novo Testamento. E hoje nós vamos começar aqui com Mateus capítulo 17. Ele começa assim: 6 dias depois, para aí. Toda vez que você vê um capítulo começando com algo que não está completo, você tem que voltar para o capítulo anterior para entender. Depois do quê? E a gente viu ontem que o versículo 28 do 16 fala: Em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Então, depois de ter dito isso, 6 dias depois, Jesus pegou seus discípulos, 3 deles, João, Tiago e Pedro, e subiu para um monte alto. E ali ele foi transfigurado. Houve uma manifestação da glória de Deus e Jesus tinha aparência de sol, suas vestes ficaram brancas, resplandecentes. E os discípulos viram Elias, Moisés junto com Jesus. E Pedro foi lá e tomou a palavra e falou assim: Senhor, que bom estar aqui, que presença maravilhosa. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. A gente dorme aqui no relento mesmo, mas a gente só quer estar aqui perto. E nisso daí desapareceu aquela visão e veio uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, escute a ele ouvi. O que representa Elias e Moisés? Elias e Moisés foram os maiores profetas do Antigo Testamento. Moisés, o libertador do Egito, o legislador, por meio de Moisés veio a lei de Deus. E Elias, já no período do reinado, um profeta cheio de poder, fazer descer fogo do céu, um homem que fez milagres até então nunca vistos. E eles representam a lei e os profetas, que é toda a antiga aliança. Muitas vezes a antiga aliança é referida como a lei e os profetas. Então, o que representa aquela visão? Que toda a lei e os profetas interagiam e apontavam para Jesus. Jesus é a consumação do que está na lei e os profetas. E essa voz que veio do alto foi para confirmar isso. Deus falando: escute ao Filho. No livro de Hebreus fala que o Pai, por muitas vezes, falou pelos profetas na antiga aliança, mas agora ele fala por meio do Filho. Jesus é a consumação de todas as coisas. Tudo que está escrito apontava para o Senhor Jesus. E saindo dali, Jesus falou para eles não contarem aquilo para ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Jesus já estava falando várias vezes sobre a sua morte e ressurreição. E os discípulos falaram: olha, os escribas falam que Elias tem que vir antes. Ele não tem que vir primeiro? E Jesus falou assim: é verdade, ele tem que vir antes, mas ele já veio e fizeram com ele tudo o que queriam. E os discípulos entenderam que está falando de João Batista. Por que fala de João Batista como Elias? Existe uma profecia lá em Malaquias que fala que Elias viria antes do grande e temível dia do Senhor. E na verdade não é Elias a pessoa, está falando alguém com a função de Elias. Elias foi um profeta que chamou as pessoas ao arrependimento. Existia uma grande idolatria naquela época em Israel, com o rei Acabe, com Jezabel, tinha adoração a Astarote, a Baal, e Elias foi lá e acabou com isso, trouxe o povo ao arrependimento. Então João Batista veio trazer o povo também ao arrependimento. Então ele cumpriu essa função de Elias. Não está falando da pessoa de Elias, mas do ofício que Elias desempenhou. E Elias, outra coisa, né? Reencarnação não existe. Eu já vi pessoas falando que João Batista era a reencarnação de Elias. Gente, não existe reencarnação. O que a Bíblia fala é da ressurreição dos mortos. Todas as pessoas vão ressuscitar, tanto as que creem quanto as que não creem. E em relação a Elias, é mais absurdo ainda falar em reencarnação, porque Elias não morreu. Elias, na Bíblia, fala de 2 pessoas que não morreram, Enoque e Elias. Os 2 foram trasladados, arrebatados em vida sem passar pela morte. Então não tem como João Batista ter sido reencarnação de alguém que nunca morreu. Reencarnação, mas reencarnação não existe. E depois teve a cura de um menino. A Bíblia é cheia de anônimos, né? A história da Bíblia é Deus fazendo milagres por um monte de pessoas que a gente não sabe o nome, que não está registrado. Alguns eram, mas a maioria não era. E chegou esse pai falando: olha, meu filho, ele está endemoniado, ele tem convulsões, eu levei para os seus discípulos curarem, mas eles não conseguiram. Os discípulos já tinham recebido autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. A gente viu isso lá em Mateus capítulo 10. E Jesus Isso falou... aconteceu enquanto eles estavam lá no monte, né? Sim, isso aconteceu enquanto eles estavam lá no monte. Aí Jesus falou: ó que geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Traz o menino. Jesus foi lá, curou o menino e
depois falou os discípulos, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque a fé de vocês é pequena. Então, a questão é fé. E logo ele fala de uma forma para estar aumentando a fé. Esse tipo de demônio só sai por meio de oração e jejum. Algumas Bíblias vai estar essa expressão entre colchetes, ou então vai estar uma nota de rodapé. Existe uma disciplina na teologia que é a crítica textual, que ela compara os vários manuscritos para ver qual que é o texto original, porque a gente não tem o que a gente chama de autógrafo. A gente não tem a carta que Mateus escreveu, nem que Marcos escreveu, nem de nenhum autor da Bíblia. E por que isso? Porque antigamente se escrevia em papiros, ou então em pergaminhos, e esse material ele se desgastava com o tempo. Então eram feitas cópias e cópias e cópias. Nesse processo de sucessivas cópias, às vezes podia ter um desgaste do tempo, às vezes podia ter um erro do copista, mas tem muitas cópias, né? O Novo Testamento tem um excesso de evidências, tem milhares de evidências espalhadas no mundo inteiro. Então o trabalho da crítica textual é pegar todos esses textos, ler e chegar qual que é o texto original, juntar todos e falar, olha, esse daqui é o que o autor realmente quis dizer. Então, em alguns manuscritos mais antigos não tem essa parte da oração de jejum, pode ter sido uma nota, não se sabe ao certo, mas não é uma coisa errada, porque a Bíblia fala várias vezes de oração e jejum. E Jesus falou que o problema aqui não é falta de oração e jejum, é falta de fé. Então, oração e jejum é uma forma de se aumentar a fé. Se eles tivessem fé, não se teria falado dessa questão da oração e jejum. Então, a questão principal é a fé foi pequena. E depois Jesus fala novamente da sua morte, da sua ressurreição, e chega uma questão. Eles chegaram em Cafarnaum e foram cobrar de Pedro o imposto das 2 dracmas. Esse imposto era o imposto do templo, era o imposto da reforma do templo. Herodes estava fazendo uma grande reforma no templo de Salomão, já tinha sido reconstruído por Zorobabel, na época do retorno do império do cativeiro babilônico, e estava fazendo uma obra, assim, suntuosa, né? Tanto que, mais para frente, a gente vai ver os discípulos elogiando as pedras do templo, olha só que coisa maravilhosa. Até hoje, em Israel se fala uma frase, né, um ditado popular. Quem não viu o templo de Herodes não viu uma coisa maravilhosa, né? É considerada assim uma maravilha do mundo antigo. Aí questionaram a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto? Aí Pedro falou, paga. Mas ele ficou meio que assim, será que paga mesmo? Aí ele chegou para Jesus e Jesus falou o seguinte, olha, de quem que os cobradores, de quem que os reis, eles cobram os impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Ele falou assim, dos outros. Então os filhos estão isentos. Por quê? Se é o imposto do templo e eu sou o senhor do templo, por que eu tenho que pagar? Mas para que não haja escândalo, vai lá, pesca um peixe, vai ter uma moeda dentro desse peixe e você vai pagar o imposto para mim e para você. E Pedro foi lá e aconteceu esse milagre e ele pagou o imposto do templo. Isso mostra que Jesus ele não estava querendo entrar em polêmicas desnecessárias, não queria causar um escândalo, nada que desabonasse o ministério. Jesus fazia além do que era necessário. E isso é um recado para a gente também, para a gente perceber que não apenas o mal, mas a aparência do mal deve ser evitada. O apóstolo Paulo fala isso, a gente deve ter a nossa conduta de uma forma que as pessoas não maculem a mensagem do Evangelho, não vejam com ressalvas a mensagem do Evangelho por conta de uma conduta nossa. Capítulo 18 vai começar com os discípulos perguntando para Jesus sobre o senso de importância no reino, né? Querendo se comparar com o senso de importância que nós temos nesse mundo. E a gente vai percebendo ao longo dos evangelhos que o padrão do reino é invertido, né? Uma pirâmide que Jesus vai inverter. O pobre que é o rico, o pequeno que é o grande, e Jesus pega uma criança para exemplificar isso e fala assim, se vocês não se converterem e se tornarem como criança, vocês não podem. Qual é a característica que Jesus está ressaltando? Depois vai falar da humildade, a simplicidade, esse coração que a criança tem de não ter esses valores que o mundo tem, esses preconceitos que o mundo tem, é ser simples. Se você não for simples, não for humilde como uma criança, você não tem como entrar no reino, né? E Jesus vai falar, quem recebe uma criança dessa está recebendo a mim, porque a criança, na sociedade, à época, não tinha valor, né? Porque a criança não tinha como adquirir riqueza, não contribuía para a sociedade, então as crianças eram desprezadas. A gente vai ver na contagem da multiplicação dos pães e peixes que nem crianças nem mulheres eram contabilizadas nessas grandes contagens, porque não tinha essa importância dentro da sociedade. E Jesus traz
né? Tanto a gente vê Jesus trazendo a mulher para um senso de importância no reino, como as crianças, porque são filhos de Deus. E a gente precisa entender o valor que Deus dá para cada vida. E Jesus vai falar também, se alguém fizer um desses pequeninos tropeçar, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Eu tinha muita dúvida com relação a essa afirmação de Jesus, né? Eu falei, gente, Jesus está falando que você pode se matar, que é melhor você se matar, né? E se matar não é pecado, mas na verdade o que Jesus está falando é que quando você atenta contra a sua vida, você está se prejudicando, sim, está fazendo mal contra você. Mas quando você é responsável pelo mal que você faz a você e a outra pessoa, existe um juízo maior, né? Então, até a crítica, né, aos mestres da lei, aos fariseus, porque Jesus falou assim, olha, vocês rodam o mundo para converter alguém e depois torna ele 2 vezes mais filho do diabo que você. Existe uma responsabilidade na forma como a gente influencia as pessoas. E seja isso, né, para o bem, existe um galardão, né, aquilo que a gente leu lá atrás, que é aquele que crê e ensina, né? E existe também um juízo sobre aqueles que fazem, que enganam, que fazem tropeçar. E Jesus vai falar, se existe algo em você que te faz tropeçar, abre mão disso. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas boas, de coisas certas, de coisas que não são pecado, mas porque essas coisas estão nos conduzindo ao erro. Essas coisas estão nos conduzindo para longe da presença de Deus. Então ele fala assim, é melhor você entrar sem isso no céu, abrir mão, renunciar, do que você tentar permanecer com isso e ser lançado no fogo do inferno. Logo depois ele vai falar da parábola da ovelha perdida, continuando falando dos pequeninos, e pequeninos vai se referir tanto a esses pequeninos, né, essa figura literal, como os novos convertidos, as pessoas que acabaram de nascer, aqueles que ainda são imaturos. Falou assim, Deus se importa com essas pessoas. A gente vai ver que Deus defende o indefeso. Existe uma defesa para aqueles que esse mundo não se importa. E Deus se importa. E nós devemos nos importar também. Fala assim, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, Jesus vai sempre usar o contexto da época. A sociedade é uma sociedade de agricultura e pecuária, né? Dessa criação de animais, principalmente de ovelhas. Então ele vai falar, se você tiver 100 ovelhas e perder uma, você não vai largar as 99 para ir atrás dessa uma? Essa uma não tem valor? Assim é o meu Pai, Ele não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, falando desse contexto de guardar, né, de não deixar ninguém se perder, Jesus vai tratar sobre as ofensas. Como tratar com a ofensa de alguém? Como tratar com o erro de alguém? A gente precisa entender que o propósito da disciplina é a correção, é a restauração. Não é a exposição, não é a vergonha, não é o constrangimento, mas é para que a pessoa seja restaurada. Então, ele fala, você viu que algum irmão errou, falhou com você? Vai você sozinho nele, adverte ele. Se ele se arrepender, ótimo, você ganhou essa pessoa. Se ele não se arrepender, convide 2 ou 3 pessoas que sejam testemunhas. É importante a gente falar, testemunha é quem viu, quem presenciou, não é quem ficou sabendo. Não adianta você chegar e contar para algumas pessoas o fato e aquilo vai ser credibilizado. Não, testemunha é quem viu. Né? Então você traz essas pessoas, testemunha mais uma vez essa conversa. Se a pessoa se arrepender, maravilhoso. Se não, você vai levar isso para a igreja, para o contexto da comunidade dos santos, né? Um contexto maior. Se ela se arrepender, ótimo. Mas se ela não se arrepender, você vai tratar ela como pagão ou publicano, como gentil ou publicano. O que essas expressões querem dizer? Gentil é alguém que não fazia parte do povo judeu, vamos colocar do povo de Deus, né? Pagão também, aqueles que não conhecem a Deus. E publicano, a gente já falou que é o cobrador de impostos, ele era considerado um traidor da sua pátria porque ele estava explorando, né, em nome de Roma, o seu próprio povo. Então eles eram totalmente excluídos. O que Jesus está falando? Se a pessoa, depois de ser advertida e corrigida, não se arrepender, trate ela como alguém que nunca conheceu a verdade, nunca conheceu a Deus, ou como alguém que, mesmo tendo conhecido, abandonou o cumprimento dessa fé. E em tudo isso, o objetivo é a restauração. Logo depois, Jesus vai falar, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ele está afirmando a autoridade que Deus estabeleceu sobre a igreja, né? Então, o que a igreja concordar, o céu vai concordar, isso de acordo com a palavra, né? Isso submetido às orientações da palavra de Deus.
E ele vai falar dessa questão da testemunha. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu vou estar, ali também eu me faço presente. Está falando do poder da concordância. Logo depois, Pedro, ouvindo tudo isso, todas essas tentativas e toda essa responsabilidade com relação à correção, ele vai falar assim, tá bom, mas até qual é o meu limite? Até quando eu tenho que perdoar alguém? Até 7 vezes, né? E aí Jesus falou assim, não é 7 vezes, até 70 vezes 7. Isso não está falando de uma conta matemática de 490 vezes, vou ficar contando, né? Mas está falando de um ciclo perfeito, está falando de, olha, tantas quantas forem as vezes que alguém chegar para você arrependido, você deve perdoar. Porque tantas quantas forem as vezes que você chegar diante de Deus arrependido, com o coração contrito, Ele vai te perdoar. O que Deus requer de nós é que a gente ofereça aquilo que a gente recebeu. O perdão que você recebeu é o perdão que você tem que oferecer. E para isso ele vai contar uma parábola de um homem que estava devendo uma quantia infinita, né, impagável, e foi levado até o rei. E o rei falou o seguinte, né? Então, já que você não tem como pagar, vamos pegar tudo que você tem, que ainda não é suficiente. Então, você e sua família, vocês serão vendidos para que a dívida seja paga. Ele fala assim, Senhor, tem paciência, eu vou te pagar tudo. E o Senhor tem compaixão daquele homem e fala assim, olha, então tá bom, sua dívida foi cancelada, você não deve mais nada, pode ir em paz. Ao sair ali daquele lugar, ele encontra com uma outra pessoa que estava devendo ele uma quantia impagável, infinitamente menor do que aquele devia. E ele é cruel com aquele homem, começa a sufocar ele e fala assim, me paga o que você deve. E é engraçado que Jesus colocou na mesma frase o clamor dos dois, a mesma coisa que ele tinha clamado ao rei, esse servo clamou, falou assim, por favor, tem paciência comigo, eu vou pagar tudo que eu te devo. E ele falou assim, não, manda ele para a prisão até que ele me pague tudo. As pessoas que estavam testemunhando aquilo viram a injustiça, isso é uma parábola, tá, gente? Viram a injustiça, levaram esse caso até o rei e falou assim, olha, ele não perdoou, ele recebeu perdão e não perdoou. O rei chama ele de volta e fala assim, por que você foi assim? Você não recebeu perdão? Você devia ter oferecido perdão também. Mas porque você fez isso, entrega ele aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Olha só que interessante. No primeiro momento, ele seria vendido como escravo, né? Ele e a sua família. Você vê que depois que ele decide não perdoar, o juízo é pior, né? Ele vai ser entregue aos torturadores e ele ainda vai ter que pagar a dívida. Então, quando nós decidimos não entregar o perdão que a gente recebeu, não ser compassivo, o juízo de Deus sobre nós ainda é maior. E ele vai terminar falando, assim será cada um de vocês, se você não perdoar de coração seu irmão. Capítulo 19, Jesus vai começar falando, né? Vai começar falando sobre os mestres da lei e fariseus que vieram até Jesus para prová-lo com relação ao divórcio. A gente já falou aqui que esses religiosos, né, acrescentaram a tradições à lei. E dentro dessas tradições, eles expandiram muito as possibilidades da carta de divórcio, que eram restritas. A carta de divórcio não era para ser uma regra, era para ser uma exceção. Né? E Jesus vai falar, vocês não ouviram o que foi dito? Que no princípio Deus criou homem e mulher, que os dois se tornariam uma só carne. Então, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. E aí eles vão provar, Jesus falou assim, então por que Moisés deu a carta de divórcio? Falou, olha, não foi assim desde o princípio. Nem toda permissão de Deus é a vontade de Deus. Então, Deus permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, por causa da dificuldade que as pessoas tinham em oferecer perdão. E isso é um assunto muito extenso que a gente não vai conseguir tratar todo ele aqui, mas o que você precisa se atentar, que a vontade de Deus é de uma aliança eterna, né? E Jesus vai dar uma possibilidade para que essa aliança possa ser rompida. Vai falar assim, se não for em caso de imoralidade sexual, aquele que se casar, se separar e casar de novo, está em adultério. Essa é o plano de Deus, né? E aí os discípulos ficam, né, conturbados, falam assim, não, mas se é assim então é melhor nem se casar. Ele falou assim, olha, nem todos podem receber isso. Quando vai falar aqui de eunuco era aquela pessoa que era castrada, que não podia ter relacionamento com uma outra pessoa, né, do outro sexo. Então, uma mulher. Hã? Uma mulher. Eunuco é homem, né? Então, não podia ter relacionamento com uma mulher. Então, Jesus falou, olha, alguns decidem não se casar, alguns são obrigados a não se casar, mas nem todo mundo é capaz de aceitar isso, isso não é uma regra absoluta. Então,
quem tiver poder para receber isso, que receba, né? Então Jesus não estava proibindo o casamento, mas ele estava restringindo aquilo que a tradição religiosa acabou abrangendo e fugindo do plano perfeito de Deus, ok? E mais uma vez Jesus vai falar das crianças, vão trazendo as crianças para ele para que sejam abençoadas, e os discípulos começam a repreender, né? Falar assim, não, tá atrapalhando, ele tem coisa mais importante para fazer. E Jesus mostrou que essa era a coisa importante que ele tinha que fazer, dar atenção aos pequeninos e fazer com que aqueles que estão no nível mais baixo da sociedade sejam elevados a um exemplo, né? Aquele que não se tornar como uma dessas crianças não pode entrar no reino. E ele fala, não as impeçam. O nosso trabalho é fazer com que essa porta seja aberta para que todos possam acessar Jesus. E ali chegou um jovem, né, uma pessoa que vai falar, se aproximou de Jesus e falou assim, mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, por que você está perguntando sobre o que é bom? Não existe nada de bom que alguém possa fazer para herdar a salvação. A salvação é por causa da bondade de Deus e não por causa das nossas boas obras. Primeiro princípio estabelecido. E Jesus falou assim, mas se você quer ter a vida eterna, vai e obedece os mandamentos. E ele fala, quais? E Jesus vai falando, não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, vai trazendo ali os princípios da lei, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele fala assim, mas eu já estou fazendo tudo isso, dentro da perspectiva dele, né? E Jesus viu no coração dele o apelo que ele tinha pelas riquezas e falou assim, então vai, vende tudo que você tem e me segue. E ele ficou muito triste porque ele tinha muitas riquezas e, na verdade, há muitas riquezas que tinham ele, né? Ele não conseguia abrir mão daquilo. E Jesus vai pegar esse exemplo e falar para os seus discípulos, olha, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Os discípulos, então, ficam muito espantados, porque Jesus usou uma comparação totalmente impossível um camelo entrar por uma agulha. Existem algumas pessoas que falam que essa agulha seria uma porta que existia lá em Jerusalém, muito estreita, né? E existe uma história muito legal sendo contada, mas não existe evidência histórica nenhuma de que existisse essa porta chamada agulha em Jerusalém. Existiu uma porta, mas isso foi muitos anos depois de Jesus, então não tem como Jesus estar falando disso. Jesus realmente está falando de uma coisa impossível, tanto que ele fala, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E por que isso também gerou tanto espanto? Porque os ricos eram considerados os abençoados por Deus, as pessoas que Deus tinha ali, né, a riqueza era como se fosse um ateste de Deus, olha, você me agrada. Então, se o rico não pode, quem é que pode? E Jesus está dizendo, não é isso, né? Não é isso. Na verdade, o reino de Deus fala de você perder para ganhar, né? Aquele que quiser ganhar sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor de mim, esse vai ganhar. E Pedro então fala assim, então a gente tá bem, né? Porque eu sou pobre de maré desci, então eu tô garantido, eu abandonei tudo para te seguir. E Jesus vai falar, olha, existe uma recompensa para aqueles que abandonam. Nenhum daqueles que abandonaram pai, mãe, irmão ou riquezas, não tem ninguém que não vai receber 100 vezes mais aqui e na era que há de vir. Isso. Agora, o capítulo 20 fala de uma parábola que é conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. Fala que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que foi contratar uns funcionários. Falou que ia pagar 1 denário, saiu de madrugada, contratou um grupo de pessoas assim, vão trabalhar que eu vou pagar 1 denário. Aí depois, umas 9 horas, encontrou um grupo de pessoas e mandou trabalhar também. Aí meio-dia, 3 da tarde, eu falei assim, vão lá trabalhar que eu vou pagar o que é justo. E depois, quando estava no fim do expediente, às 5 horas, encontrou o pessoal desocupado, falou assim, ué, por que vocês não estão trabalhando? Eu falei assim, olha, ninguém chamou a gente, então vão trabalhar também. Aí depois todo mundo trabalhou, ele começou a pagar as pessoas, começando pelos últimos. E chegou e deu 1 denário. Aí os primeiros tinham sido contratados, falou, bem, se ele está pagando 1 denário, a gente vai receber muito mais, a gente trabalhou mais, e foi pagando para todo mundo. Quando chegou nos primeiros contratados, deu a mesma quantia. E eles ficaram indignados, poxa, a gente trabalhou mais. Eu falei assim, olha, eu não estou sendo injusto, eu combinei com vocês que eu ia dar isso, e se eu quero dar mais para quem trabalhou menos, o dinheiro é meu, vocês concordaram. O que isso está falando? Isso aqui está falando da salvação. Está falando de algo que é igual para todo mundo. Não tem meritocracia. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos envia, é o Senhor quem conquistou a salvação. Nós dizemos sim para o Senhor, mas a obra é toda dele. Então ele está falando o seguinte, a salvação é igual.
A pessoa que é salva há muito tempo, foi criada na igreja, nunca se desviou, ou uma pessoa que se converteu na adolescência, na vida adulta ou na velhice, essa pessoa vai ser salva do mesmo jeito. Existe diferença de galardões, mas a salvação é a mesma. A pessoa vai para a mesma eternidade, vai estar com Cristo para sempre, vai estar desfrutando da plenitude de Deus. Então, está falando isso. Independente da fase, do momento da vida que o Senhor te chamou, persevere nele, porque a salvação é a mesma para alguém que foi criado no Evangelho e nunca se apartou desse caminho. E a gente vê ressaltado na fala deles o orgulho, né? Eles se comparam, falam assim, mas a gente fez muito mais. E não tem como a gente se orgulhar da salvação, porque não existe nada que a gente faça, que até, né, atestando o texto ali do jovem, não existe nada que você faça que seja capaz de garantir isso para você. E acaba falando assim, né? Existem últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, falando que a lógica do reino não segue aos padrões desse mundo. Depois Jesus fala novamente que eles iriam para Jerusalém e ele seria morto e ressuscitaria. Todas as vezes Jesus está reforçando isso para os discípulos. Tanto que depois, quando tudo isso acontece, os discípulos terem se apartado e ficado tristes, mostrava a falta de fé deles, porque Jesus já falou que tudo ia acontecer. Eles vendo as coisas acontecerem, eles não acreditaram que a ressurreição que Jesus também tinha predito iria acontecer. E tem um pedido um tanto interessante aqui no versículo 20, capítulo 20, versículo 20, que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu quero te fazer um pedido. Jesus, tá, qual que é? No teu reino, permita que um filho meu sente a sua direita e outro à esquerda, ou seja, que eles sejam os principais aí, né? Secretário-geral e chefe de gabinete. E o primeiro-ministro, né? Vão ser os mais importantes. Aí Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles falaram, posso? Qualquer preço que tiver que pagar, eu pago. E Jesus falou assim, olha, vocês vão beber um cálice. O cálice está falando do sofrimento. Tudo que Jesus iria sofrer, eles iriam sofrer também. Todos os discípulos sofreram por causa do Evangelho. O Evangelho, quando a gente vê nas parábolas do rei falando que é uma pedra preciosa, você sabe que o Evangelho é tão precioso que qualquer coisa nesse mundo vale a pena pelo Evangelho. Ainda que você tenha que sofrer, zombar de você, por causa do Evangelho vale a pena. Mas Jesus falou, sentar à minha direita ou esquerda, é o Pai quem determina isso. E logo depois ele fala qual que é o princípio do reino, né? Porque os outros discípulos ficaram indignados, falam assim, por que vocês estão querendo ser mais do que a gente, né? E Jesus explicou, o princípio da autoridade do reino não é quem é mais bajulado, mas é aquele que serve ao maior número de pessoas. Porque os governantes desse mundo, eles são chamados de benfeitores, exercem autoridade sobre muita gente, mas quem quiser ser grande tem que servir a muitas pessoas, tem que se fazer o menor. A autoridade no reino de Deus é totalmente diferente da autoridade do mundo. Aquele que quiser ser o maior, que seja o mais útil, que seja aquele que serve o maior número de pessoas, não aquele que é servido por um maior número de pessoas. E Jesus não pediu pra gente nada que ele mesmo não tenha feito, né? Ele fala, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E entregar a sua vida em resgate de muitos. Então a própria vida dele foi o maior serviço de todos, ele ofereceu a própria vida para resgatar muitas pessoas. E finalizando, no versículo 29, eles estavam saindo de Jericó e uma grande multidão seguia e tinham 2 cegos na beira do caminho que ficaram sabendo que Jesus estava ali. E eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E eles gritavam cada vez mais alto e Jesus parou tudo e falou assim, chama. Aí quando levaram os cegos diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta um tanto curiosa. O que você quer que eu faça para vocês? Meio que parece que é óbvio, né? Poxa, é cego. Mas eles podiam pedir qualquer coisa, podiam pedir dinheiro, estavam pedindo esmola. Então a fé é interior, a gente não sabe a fé que está dentro do coração das pessoas. E a gente tem que verbalizar a nossa fé, a gente tem que colocar para fora o que a gente crê. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Aí Jesus, compadecido deles, tocou os olhos e eles instantaneamente recuperaram a visão. E assim nós finalizamos o capítulo 20. Amanhã nós seguimos com os capítulos 21, 22, 23 e 24. 24, em especial, é um sermão escatológico, fala das últimas coisas. Então, grifa bastante. Mande a sua pergunta aqui pra gente. Ou tanto no Instagram. No Instagram quanto no YouTube, que a gente está com uma caixinha de perguntas abertas
no nosso Instagram da EBD Lagoinha Brasília Capital. E amanhã estamos juntos, com a graça de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.